Começou! Muito boa tarde, espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. Hoje, dia 27 de setembro, terça-feira, exatamente 16 horas e 6 minutos na Cidade da Saúde. Hoje o programa, como eu havia dito na semana passada, os programas de terça-feira vão ser dedicados a conversas políticas, a cobertura que eu faço lá na Câmara Municipal das sessões plenárias, todas as segundas. Enfim, vamos conversar bastante aqui. Eu e o meu companheiro Chicão. Boa tarde, Chicão. Ô, Chicão. Tá ocupado aí, Chicão? Começou o programa. Ô, Chicão. Começou o programa, Chicão. Eu tô vendo a revista, você não tá vendo? Que você tá vendo a leitura das pessoas, não? Você tá lendo a placar? Tô vendo aqui a revista aqui. Que revista é essa aí? Bonita revista. Boa tarde, espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate, nesta terça-feira, hoje, 27 de setembro de 2011. Eu tô vendo a revista aqui, ó. Ó, a revista. É bonita essa revista aí. Eu gostei do trabalho da revista, viu? Os profissionais que fizeram a revista realmente estão de parabéns, viu? Conseguiram, como se diz, dizer muitas coisas aqui. Não é isso, isso aí. Então, eu quero ser novo lá do lado. Agora tá. Agora sim. Então, pois é, esse vai ser um dos assuntos do nosso programa de hoje, a distribuição dessa revista Honestidade e Juventude, que foi distribuída aí na última sexta-feira, aniversário de 183 anos, é isso? 183 anos. 183 anos de Serra Negra, uma revista bem bacana que foi entregue de porta em porta pelo governo atual da cidade de Serra Negra. Mas o que deixa curioso, tem algumas curiosidades em relação a essa revista. Na capa, em letras garrafais, está dizendo que esta revista não foi feita com dinheiro público. É isso, Chicão? Essa é uma determinação como se diz, da justiça, né, do nosso país, que determina que qualquer servidor público, podemos colocar assim, porque o prefeito, o vice-prefeito, nada mais são do que servidores públicos eleitos, né, em pleito direto, de eleição do voto direto. Então, portanto, está aqui Honestidade e Juventude, trabalhando por Serra Negra, e na capa o prefeito Bimbo e o vice Felipe Dutó administram com competência e respeito ao dinheiro público. Está dizendo aqui que é com respeito ao dinheiro público. É isso aí, Roger. Então, é isso aí. A gente não pode contestar esse tipo de coisa, nem faz parte da gente ficar contestando. Mas a gente sabe que uma revista dessa tem custos. Eu sei que tem custos, porque eu trabalhei muito tempo nessa parte gráfica aí, cortava preço de jornal, de revista, enfim. E eu já sei até quanto custou essa revista aí numa tiragem de 5 mil exemplares. Eu acho que não vem ao caso eu dizer aqui quanto custou, mas eu já tenho informações e quem me passou essas informações não foi nem gente de dentro da prefeitura. Portanto, podem ficar despreocupados porque eu tenho meus contatos em parques gráficos do Brasil inteiro. E o que dá uma certa curiosidade é nos patrocinadores que eu acho que ajudaram a bancar essa revista. O Sistema Max de Ensino, Santo Expedito e Nutricionale. Queridos amigos serranegrenses ou serranos, como queiram, dependendo aí, tem muita gente que não gosta de ser chamado de serranegrense, enfim. Essas três empresas são fornecedoras da Prefeitura Municipal de Serra Negra. O Max, Sistema de Ensino, é a menina dos olhos da Prefeitura. Todo mundo sabe que esse Sistema Max é a menina dos olhos da Prefeitura. Santo Expedito, vira. Não, só para ver que é a mesma revista, para não falar que a gente tá. Santo Expedito é a empresa pavimentadora que fez a pavimentação, ou seja, o asfaltamento das diversas ruas aí da cidade, que inclusive estampam as páginas internas desta revista. Nutricionale é a empresa que fornece alimentação para as escolas, né, do Serra Negra, se eu não me engano, todo tipo de alimentação aí para os nossos alunos. Até aí tudo bem, eu não sei, tem gente que pode pegar mal, porque não é empresa daqui, que patrocinou, coisa e tal, mas assim, soa um pouco estranho
porque é uma revista direcionada à população de Serra Negra, sendo que tem anúncios de empresas de outras cidades, cujo público-alvo não é o de Serra Negra. O público-alvo é o serrano a partir do momento que a prefeitura contratou eles para prestar esse serviço. Mas creio que ninguém, assim, uma pessoa física vai ligar para qualquer uma dessas 3 empresas para solicitar algum tipo de serviço. Enfim, também, não importa. Eu quero saber a opinião do Chicão aqui. Eu não vou ligar para a Max para contratar os serviços da Max, né? Eu também não vou asfaltar nada. E tampouco servir, né, comida em larga escala, como diz aqui o anúncio, né? Comércio de gêneros alimentícios em geral, cesta de alimentos, carnes e embutidos, produtos lácteos, hortifruti granjeiros, bebidas, materiais de limpeza e higiene. Como você falou, Roger, né, o que causa alguma certa estranheza é justamente a empresa ter aqui o DDD 17, que não é da nossa região. É, né? Região de São José do Rio São Preto. José do Rio Preto. A única empresa aqui que é da nossa região é a Santos Pirito, no caso aí a pavimentadora, sendo que na nossa cidade nós temos, né, uma empresa de pavimentação também, né? E a Max, né, sistema de ensino, ela é de Londrina, no Paraná, quer dizer, nem do estado de São Paulo ela não pertence. Agora, como você falou, é um veículo, né, meramente político, né, de pessoas que estão aqui tentando prestar contas da sua administração, do que eles fizeram pela nossa cidade. Confesso que muita coisa que está aqui nesta revista eu não sabia, né? Por exemplo, tem uma matéria aqui dizendo que o deputado Edmir fez e ainda fará muito por Serra Negra, mas aqui temos 2 verbas só, né, que é vias recapeadas, que ele destinou 350 mil, e a outra aqui de uma escola do Senai, que até hoje não vi sair do papel. Essa matéria aí, a manchete dela é a típica manchete, matéria bola de cristal, ou seja, olha lá, deputado Edmir Chedi fez e ainda fará muito por Serra Negra, ou seja, é a famosa manchete bola de cristal. Mas assim, eu vou puxar a sardinha um pouco pro lado aí dos profissionais que fizeram essa revista, porque são profissionais sérios. A revista ficou show de bola. Só que, ao meu ver, com alguns cidadãos que eu conversei, é meio perigoso esse tipo de publicidade, porque pegou mal, porque isso é ostentação. E isso serve não só para a prefeitura, serve para muita gente aí que está querendo ser candidato e não sei o que gosta de ostentar. Eu não sei se você concorda com isso, Chicão. Eu acho que a ostentação é uma coisa negativa dentro de um governo. É perigosa, como você falou, também concordo com você. Eu acho que essa questão política do apoio, né, ela é importante. Né? Ninguém aqui, como a gente falou aqui diversas vezes, qualquer verba que se destine para a nossa cidade, ela é bem-vinda, né? Sem dúvida alguma, não pode ficar, né, entravando aí essas verbas que vêm para a Serra Negra. Mas foi, como você falou, né, uma matéria que está querendo ostentar alguma coisa. Eu acho que isso é bastante perigoso também, né? E tem outras questões, Roger, né, que a gente, se ficar aqui esmiuçando, né, questão da pavimentação, como já foi colocado, né, diversas ruas, inclusive aqui eu não vi nenhuma das ruas. Eu gostaria até de falar, né, o nome das ruas. Se você puder me ajudar, Roger, né, no seguinte comentário. Eu vou falar o nome da rua, Roger, né? E você me diz que se essa rua já era ou não pavimentada. Porque o grande anseio da população e o grande anseio das pessoas que querem uma vida melhor é justamente levar a pavimentação, levar guias, sarjeta, rede de esgoto, né, iluminação pública, e o abastecimento de água, que é mais importante nas regiões onde não tem. Porque se você passar o pincel em cima de uma parede já pintada, como a gente tem aqui, né, uma parede já pintada que é verde, da cor do meu Palmeiras, né, é fácil, né, você vai pintar uma coisa que já está lá. Agora, fazer uma parede nova e dar a decoração dessa parede, que eu acho que é mais difícil, né? Então você vê que a administração usou asfalto. Posso fazer uma sugestão? Já que você nasceu aqui e sabe o nome das ruas de cor, eu leio para você e você diz se já era asfaltado ou não. Rua Coronel Pedro Penteado, essa eu conheço bastante. Já era asfaltado. E foi asfaltado bastante. 3 vezes. Uma em cima da outra. Rua Paulina. Rua Paulina sempre foi asfaltada, que eu saiba também, desde que eu existo por gente, a Rua Paulina também é uma rua central já asfaltada. João Pires. João Pires também é uma rua já asfaltada.
Luiz Rielli. Luiz Rielli também é uma rua já asfaltada. Monsenhor Manzini. Perfeitamente, outra rua central que sempre foi asfaltada. Conselheiro Rodrigues Alves. Opa, essa eu não sei o que é, deixa eu ver. Essa é aquela que vira ali na Rua do Sapo. No Rua do Sapo, também, rua central. Sempre foi asfaltada. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, grande escritor que o Roger tanto gosta dele. E falar nisso, quero mandar um abraço pro Edson Lopes, que gosta muito do Monteiro Lobato. Mas eu gosto do Monteiro Lobato, é que tem umas coisas que não bom, enfim, deixa pra lá. Mas sempre foi asfaltada essa rua Monteiro Lobato. Eu tinha um amigo que morava na rua Monteiro Lobato, né? O Maurício e o Zé Luiz. Então a gente conhece bastante tempo aquela rua lá. Que cor que é o asfalto, Chicão? O asfalto? É. Azul, cinzento. Não é preto, não? Por quê? Não é preto? Mas se a gente fala preto, às vezes não vai falar que é racismo? Não, o racista era o Monteiro Lobato. Por que ele falou? Tô brincando. E com certeza o Edson Lopes está vendo esse programa. E a gente teve uma discussão ferrenha, mas amigável em relação ao Monteiro Lobato. Mas enfim. Rua Brasil. Rua Brasil é a rua que... Ué, essa é famosa, hein? Era paralelepípedo, depois acho que na administração do João Dei Santos ele asfaltou, mas sempre foi asfaltada. De quem que é quem mora na Rua Brasil? A Rua Brasil tem um endereço famoso lá, que parece que é número 21, né, em frente ao estádio municipal. Eu moro lá do lado, mas não é Rua Brasil lá não, lá no meu é Edno Moscão. Edno Moscão. É asfaltada também. Asfaltada. Mas ali a Rua Brasil eu conheço muito bem, porque eu morei por 15 anos. Tá cortando a câmera errada, Chicão. Desculpa, o que é um negócio de sol? Tem um sol aqui. Vamos deixar claro aí, tá? Essa manchinha que vocês estão vendo aí na cabeça do Chicão é que tá batendo o sol. Daqui a pouco ela então afeta o chroma key. A Rua Brasil, eu conheço muito a Rua Brasil, porque eu morei por 15 anos na Rua 24 de Março. Eu morei de 1980 a 1995, foi justamente o ano que eu casei. E a Rua 24 de Março é a rua embaixo, né, da Rua Brasil. Então eu ia sempre no estádio municipal, né, então eu conheço muito a Rua Brasil e sempre foi asfaltada. Praça João Pessoa. A João Pessoa Central também é asfaltada. Vamos dar uma passada agora rápido, senão a gente vai ficar o programa inteiro aqui falando da... Mas fala do Pafatão aí, eu vou falar se tem algum... Olha lá, Santa de Virgens, no bairro das Palmeiras, Santo Antônio, João Batista Ciambelli, Coronel Henrique Nogueira, Vereador Marcos Duchesne, é assim que fala? Duchesne, Nicolau da Rocha Vita, um trecho dela, Moisés Mendes Filho, também trecho, Rua João Batista Bueno, essas no São Luís, tá? Manuel Luiz Saragiotto, Irineu Baldini, Basílio de Godoy Moraes, Roberto Casotto, também centro. Praça Lions Internacional, Rua Amparo, um trecho dela, na Estância Suíça. Álvaro Duchesne, Ana Belmira de Novaes, Benedito Vasco da Gama, Expedicionário Décio Fiorante. No São Luís também Rua Roberto Casotto, restante dela, Padre Vitor de Almeida, Rua Petrópolis, Presidente Castelo Branco, Ariadne... Rua da minha casa aí, Presidente Castelo Branco, é onde eu moro. Ariadne Maria Mittsteiner, Jorge Félix da Silva, José Maria Franco de Godoy. Então foram essas. Tá, como eu falei, né, me dá aqui a revista que é minha. Isso daí já todo mundo já tem essa revista aí. Foi distribuído de porta em porta. Mas então, como eu falei, nenhuma das ruas que estão aqui, né, teve a sua pavimentação feita do zero, né? Como eu falei, são todas ruas já pavimentadas e foi dado aqui um tapa, podemos colocar desta forma, meu caro Roger Lemos, e foi gasto aqui, segundo a publicação da revista, né, o valor investido de 1.336.000, né, numa área de 82.835 metros quadrados, né? Então está aqui, né? E tem uma outra emenda do deputado Edmir Chedi, valor de 259 mil, uma área de 17 mil metros quadrados. Recurso pobre, prefeitura, blá, 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 blá. É isso aí. É isso aí. Uma coisa que eu achei estranho também, que já que colocaram em letras garrafais, é que essa revista não foi feita com dinheiro público, por que não botaram o preço que eles pagaram aí, né? Podia, né? Tá certo, não tem nada a ver. Não tem? Não tem, eu acho que não. Foi barato, gente, podia colocar aí. Eu achei o custo-benefício dessa revista até aceitável. Foi relativamente barato. Enfim, vamos mudar segmento aqui, já chega de revista.
Por quê? Não vai falar mais na revista? Não, senão vai ficar a tarde inteira aqui, todo mundo já recebeu essa revista aí. Não, mas que ver, Roger, é isso que eu... Só dá os rápido. destaques. Vou dar uma pincelada. Por exemplo, segurança para os moradores, ruas iluminadas. Nada demais. Dever, né, do poder público manter as ruas iluminadas. Avenida lá do Natel, né, outras ruas aqui. Terra da Magia é um sonho para as crianças, né? Um projeto do vereador Paulo Fioravante, né? Que foi lá colocar aqueles brinquedinhos na Praça Sé, também nada de extraordinário, né? Agora, a educação, a gente já falou, né? Que teve algumas escolas... vai falar mal da educação. Não estou falando mal da educação, estou falando que teve algumas escolas reformadas, tal, né? Mas também com o sistema Max de ensino, né? Dando apoio ao material didático, né? Agora, cultura e tradição foram estimuladas. Aonde que é cultura? Carnaval, cultura estimulada. Aonde que, né? Blocos de escolas locais, é uma temeridade, né? Festival de inverno. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Congresso dos municípios. É cultura, congresso dos municípios? Não. Né? Agora, o que causa maior estranheza, na minha parte, que sou do comércio, né? E tenho, como se diz, loja na área central da cidade, é dizer que o rodeio voltou com força máxima. O que isso traz, né, de benefício para o comércio, para o turismo da nossa cidade? Me diz, Roger. Nada. Só sair aí e perguntar o que o rodeio traz de bom. Mas enfim, é outra questão também que tem que ter um programa inteiro para discutir sobre rodeio. Mas é matéria para se colocar numa revista que o rodeio voltou com força. O rodeio que são empresas particulares que vêm aqui para a Serra Negra, locam lá o espaço, pagam o seu ISS, exploram lá as pessoas que vão lá com aqueles preços exorbitantes, traz show meia boca, leva o dinheiro tudo embora. E a matéria para se colocar numa revista de um trabalho, de uma administração? Sabe o que isso se chama? Calhau. Deve ter sobrado espaço aí, e eles colocaram isso daí. Calhau? Chama-se calhau. É quando sobra espaço. Convenção quadrangular trouxe 8 mil pessoas. Eu não vi essas 8 mil pessoas aqui. Mas tudo bem. Entendeu? Agora, praças e jardins, mas bem cuidado. Aonde? Me mostra! Tá uma vergonha as praças, os jardins nossos. Pode pôr matéria mentirosa na revista, Roger? Se você fosse jornalista, você colocaria uma reportagem mentirosa? Não, porque isso daí não é jornalismo, né? Infelizmente. É informação, né? Então, aí o jornalista que fez lapidou, e ressalto a competência do jornalista que fez. Ele lapidou informações que vieram da administração. Então ele é isento de qualquer coisa que esteja escrito aí. Complexo turístico do bairro da Serra, mas não é uma realidade, né? E mais asfalto, e manutenção de coisa, quer dizer, eu não estou vendo nada de extraordinário nessa administração, não estou vendo nada de extraordinário. Na hora que você olha, você fala, olha que bonito, isso aqui foi importante realmente, bom trabalho realizado. Eu não estou vendo nada que estão justificando ISS, IPTU, solucionando os problemas encontrados. Mas se você que vai pegar a prefeitura, que é as mil maravilhas, você não ia pegar também, né? Porque você não ia ganhar a eleição. Se tivesse tudo bom, né? O grupo que estava lá ganhava de novo. Não é isso? Se você vai assumir uma administração, você está ciente que você vai, né? Vai encontrar problemas, né? Outra coisa, futebol amador valorizado. Valorizado aonde? Uma merreca num campeonato aí, gente. Um campeonatinho muito mal elaborado, onde 8 equipes classificam 8. Eu nunca vi um negócio desse em toda a minha vida. Um torneio de inverno fragilizado, com poucas equipes, poucas modalidades de pouco interesse. Aonde isso, gente? Você entendeu? Então não tem nada aqui que se destaque, que se realmente encha os olhos da população. Eu acho. Até outro dia briga aqui do hospital. Um verbo para cá, verbo para lá, agora está aqui estampado, ajuda, recursos para o Hospital Santa Rosa de Lima. Quer dizer, não tem nada aqui que chame atenção, não tem nada aqui que enche os olhos da população. Me desculpe, a administração realmente é muito fraquinha, né? Estão querendo justificar aqui o injustificável, e como eu falei, não foi usado dinheiro público. É só ver se essas empresas são fornecedoras da Prefeitura Municipal. Porque ninguém ia estampar uma... Ficava mais bonito eles dar o dinheiro, Roger, e não pôr nada. Ficaria muito mais bonito, muito mais elegante por parte das pessoas
né, que no caso que ajudaram nessa publicação, não estampar sua marca na revista. Realmente há de se lamentar profundamente. Como você falou, não os profissionais que trabalharam na revista. Esses não, esses estão isentos, porque aposto que receberam para fazer esse trabalho. Para a gente encerrar esse tipo de assunto, só fica a dúvida que a intenção que essa revista foi lançada, o cunho político que ela foi lançada, já que a gente está aí há um ano das próximas eleições. E não é uma coisa de praxe. Você vai em Amparo, tem um trabalho institucional. Trabalho institucional, publicações institucionais, é normal em qualquer setor governamental do país. Coisa que o PT faz muito bem. E em Amparo eles lançam um material desse todo santo mês para eles divulgarem os trabalhos que eles fizeram durante o mês. E prestar conta daquilo que estão fazendo. Isso, e prestar conta daquilo que eles estão fazendo. No caso aí, demorou alguns aninhos, aí 3 anos, para eles lançarem uma revista de poucas páginas. E não tem nada de novidade, não tem nada que seja, como eu falei, se vai encher os olhos, né? Você vai falar, puxa vida, olha que beleza, isso aqui realmente foi uma conquista, isso aqui realmente foi uma bela obra, isso aqui realmente estava precisando, olha aqui que maravilha. Não tem nada de anormal, coisas normais de uma administração, o mínimo do mínimo, né? E algumas ainda, notícias ainda duvidosas, do caso aí das praças, da manutenção da praça, valorizando o esporte. Mas que valorizando o esporte? Que já não tem nem campeonato de peteca, gente. Para com isso. É isso aí. Então, assunto encerrado, cada um que vê, que tem essa revista, que possui essa revista, que tire suas próprias conclusões e prestem bem atenção no que vem por aí, porque a partir do dia 30, meu amigo, o pau vai comer nessa cidade, vocês podem ter certeza disso. A partir do dia 30, né, Roger, que fecha aí, não sei, né? É o prazo máximo de filiações partidárias para quem quer sair candidato. A gente já vai falar isso já, porque tem novidades aí na questão das candidaturas. Nós estamos vendo cada coisa, não, Roger? Bastante. A coisa está complicada, a gente até falsificando o documento, a turma está... Exatamente. Está complicado, estão coagindo as pessoas de uma maneira nunca vista, eu acho, viu? Olha, eu fiquei surpreso com a atitude de alguns hoje aqui, viu, Roger? Pois é. Isso daí, se você quiser comentar mais tarde, a gente comenta. Vamos dar uma pincelada rápida na Câmara aqui, que eu tive ontem até às 23 horas, mais ou menos, que foi o horário que encerrou a sessão. Já vou dizer aqui exatamente... 22h45 da noite acabou a sessão. Ela começou um pouquinho mais tarde, como sempre, como de praxe. Eram 20 horas em ponto, sendo que o horário dela é 7h30, salvo engano meu, mas eu acho que é 19h30. Enfim, ontem na ordem do dia estava a discussão e votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que rejeita as contas do ex-prefeito Paulo Scachetti no exercício de 2007. Também algumas discussões e votações de projetos de leis para abertura de crédito adicional, um de 300 mil, destinado a atender convênio celebrado com o governo do estado através do DAD para reforma e ampliação do terminal rodoviário de Serra Negra, outro de 550 mil para obras em secretarias de planejamento, gestão estratégica, assistência social, obras em infraestrutura, saúde e educação. Discussão e votação do projeto de autoria do Poder Executivo Municipal, ou seja, da Prefeitura, que dispõe sobre a instituição do Canil da Guarda Civil Municipal. Instituição? Instituição. Outro que também do Poder Executivo, que autoriza a doação com encargos ao Instituto Nacional do Seguro Social, ou seja, INSS e dá outras providências. Discussão e votação, essa a mais polêmica, de autoria da mesa diretora da Câmara, que fixou o número de vereadores da Câmara Municipal de Serra Negra para a 16ª legislatura, ou seja, na legislatura de 2013 até 2016. Eu vou te fazer uma sugestão, Chicão, vamos começar de baixo para cima, vamos discutir primeiro essa questão do número de vereadores, que você deu a opinião semana passada, eu tinha uma opinião contrária, eu concordo que agora eu fui pelas suas, e foi aprovado ontem. Então, Serra Negra, a partir de 2013, ou seja, da próxima legislatura, contará com 11 vereadores na Casa de Leis. Eu ainda acho um número pouco, acho um pequeno número, 11 vereadores, porque se você considerar aí 2/3 de 11, Roger, me ajude na conta aí, né? Daria 6, né? Daria os mesmos 6, 7, né? Eu acho que é uma maneira que
e fica complicado, né, para se fazer uma oposição, né, porque você aí no caso 6 vereadores, que é mais ou menos a mesma conta que você faz aí nas divisões dos votos válidos nas eleições, né, nas eleições proporcionais que a gente chama, e fica um número, eu acho que é um número reduzido ainda, aquilo que eu falei. Eu acho que 15 seria o número ideal, porque ficaria mais difícil de se controlar, ficariam, pelo menos como fala um amigo meu, né, pode ser que não tenha só 2 panelas, possa ser 3 panelas numa mesma Câmara, assuntos polêmicos eu acho que poderia ser tratado de maneira diferente, mas já é um avanço, né? 11 vereadores já é um avanço, eu acho que o número ainda não é necessário, foi uma atitude, aí sim uma atitude correta, né, na mesa diretora, no caso aí do Legislativo Serrano. Eu acho que a gente pode ainda esperar, né, as próximas, o desenrolar aí da próxima eleição vai baixar um pouco o coeficiente eleitoral, né, com 11, a divisão dos votos válidos, então fica realmente um número, já é um avanço, mas eu acredito que poderia ser estendido esse número aí para 15, para a gente ter uma maior dinâmica, né, como se diz, umas sessões mais variadas, umas sessões menos combinadas, no caso, né, como são as sessões de hoje da Câmara de Serra Negra. Então, eu acho que um número bom seria mas aí também passa pela esfera do Senado, do Congresso Federal, isso daí, porque até 25 mil habitantes, se eu não me engano, o máximo é 11 vereadores. Existia uma preposição, alguma coisa assim, no caso da lei orgânica do município, alguns municípios brigaram e ganharam, né, em outras situações. Né? Me parece que agora a legislação é bem clara, né, Roger? Impede realmente que esse número seja extenso, né, que passe de 11 vereadores, mas como eu disse, já é um avanço, já é uma melhora, na minha opinião. Tem gente que briga contra, né, que tenha um número cada vez menor. Para mim é hipocrisia, para mim fica muito perigoso um poder numa cidade, no caso do legislativo de uma cidade, estar na mão de poucos vereadores. Eu acredito que seria um número ideal 15 realmente, mas 11 já dá uma ideia melhor aí para se ter um norte, né, para se ter uma direção aí nos trabalhos. Os vereadores que votaram contra esse aumento foram os vereadores Celso Corchetti e Paulinho do Valentim. Esse último até subiu à Câmara, subiu à tribuna, pediu a palavra e disse que isso ia onerar as despesas, ia aumentar as despesas e que o dinheiro que sobra da Câmara geralmente volta para o município, que pode reverter para outras situações. Fez um discurso muito bonito lá, falando que esse dinheiro pode fazer falta para famílias humildes, não sei o que. Ele levou para esse tipo de... Roger, nós tivemos aqui a visita de um ilustre, né, ex-prefeito, podemos colocar assim, amigo nosso, que esteve aqui nos estúdios da Infinity TV hoje, e ele falou que o orçamento de Serra Negra está chegando aos 55 milhões desse ano de 2011, né? 55 milhões para uma cidade como Serra Negra, eu acredito que daria para fazer muita coisa. E o Paulinho do Valentim, o Paulinho Fioravante, eu acho que não deve se ater a isso, porque a verba destinada à legislatura, eu acho que era pequena ainda. Acho que daria porque o vereador teria que ter mais condições, né? O vereador hoje teria que ter aquela função. O Bertevelo falou aqui, né, que se ele fosse eleito, ele iria desempenhar o papel de vereador os 7 dias da semana, né? Então é hipocrisia você falar essa questão do dinheiro, viu? Eu acho que não é por aí, não. Eu acho que devia ser feita uma divisão até melhor aí para a legislatura. Eu acho que os vereadores teriam que ter mais dinheiro e mais condição de fazer os seus projetos. Claro que o dinheiro passa pela mão do presidente da Câmara, isso é a vontade dele, é ele que vai determinar, mas dá para fazer muita coisa, porque 55 milhões de orçamento, 4% que foi falado aqui outro dia, são 2 milhões e 200 mil para uma legislatura. Tá bom demais, viu, Roger? E bom demais, e ainda dá para pagar os subsídios. Tranquilamente. Porque aí vai dobrar o que a Câmara... Não, dobrar não, porque é 1,5 milhão mais ou menos que a Câmara tem hoje, se eu não me engano. Se é 4% do orçamento, se chegou a 55 milhões, né, 4% dá 2 milhões e 200. Enfim, várias legislaturas aí devolveram dinheiro, com dinheiro até de menor valor que esse Mas aí. A questão também, eu acho que isso dá improdutivo, né, Roger? Porque dinheiro não está faltando. O Vitálio subiu à tribuna e explicou o ponto de vista dele, falou que o orçamento é fechado e que não vai ser isso que vai onerar os cofres públicos, e pelo contrário, o aumento de número de vereadores vai aumentar a discussão entre eles, vai proliferar
a discussão em si. Os acordos ficam mais... Os acordos, me fugiu a palavra. Ficam mais complexos. Você fazer um acordo fácil de manipular a Câmara, como a gente sabe que acontece. E o Celso Corchetti não se manifestou em relação à votação. O restante dos vereadores votaram a favor e, a partir de 2013, a Câmara conta com 11 vereadores lá em plenário. O outro foi discutido e votado também o projeto de lei que institui o canil da Guarda Civil Municipal. Institui o canil da Guarda... Mas me parece que já existe esse canil, Roger, né? Eu não sei se de maneira oficiosa, podemos colocar assim, mas tem aí o Bellini, né? Tem o pessoal lá que gosta muito dos cachorros, a gente brinca bastante com ele até, né? Quando ele vai nos veteranos lá com a gente. Né? Eu acho que é um trabalho... Esse sim é um trabalho correto. Não, mas o canil da Guarda, você está falando? Da Guarda. Não sei se existe. Esse sim é um mas trabalho... eles fazem um trabalho incrível aí, os guardas civis com os cachorros bem treinados, bem adestrados. E... Esse sim é um trabalho bem desenvolvido. Aí a gente tem que falar... Podia estar na revista. Sim. Podia estar na revista, Guarda Municipal, tem aqui uma reportagem da Guarda Municipal, né, com novos equipamentos e tal, Guarda Municipal, coloca o canil à disposição da população, e a gente sabe como se diz, da versatilidade desses animais, né, da competência desses animais bem treinados. Eu acho que é de suma importância, sim, aí eu concordo, viu, eu acho que é por aí, é um trabalho bem realizado, e o pessoal que está à frente aí do canil, que está à frente aí desse projeto, eu acho que recebe os nossos parabéns aqui, viu, Roger? Legal. Teve uma abertura de crédito de R$550 mil para a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, Assistência Social, Obras, Infraestrutura, Saúde e Educação, que ainda vai ser discutido. Isso daí onde vai ser aplicado, enfim. Isso daí são dados técnicos, eu acho que toda a administração passa por isso. Isso é irrelevante para a população. Isso, e tem irrelevante numas, né? Não, porque isso aí são ajustes de orçamento, Roger, né? Essa daqui, no caso, essa de cima aqui, do item 3, que dispõe da abertura de crédito de mais de R$300 mil, destinado a atender convênio celebrado com o DAD para a reforma e ampliação do terminal rodoviário de Serra Negra, que isso foi embatido até pelo Júnior Vitale também, quando subiu à tribuna, para falar, para questionar se o terminal rodoviário precisa ser reformado e ampliado, e questionou até que muita verba está sendo destinada à questão do transporte público em Serra Negra. Muita verba? O transporte público, a gente sabe o que acontece aqui, ou melhor, não sabe o que acontece. aí como você diz, é cobra comendo cobra, né? Mas essa questão da rodoviária, ela é muito mal localizada, é usada por uma companhia, né, que a gente sabe que está, essa sim, onerando, né, os cofres públicos, porque o serviço prestado anteriormente, né, o valor é bem menor do que esse aplicado hoje, a empresa recebe... mas o problema é que não se sabe quanto ela recebe. Por quilômetro rodado, né? Então, mas não se sabe o quanto isso onera... Há uma estimativa que é em torno de R$700 mil mensais, eu não sei se procede essa informação, né? Agora, a rodoviária ela é muito mal localizada, né? Ela atrapalha, né, as pessoas que tem, né, eu já dei uma ideia aqui em outros programas, né, se passar a rodoviária lá para o final da praça, aproveitar aquela área ali como um bolsão de estacionamento, uma coisa parecida com essa, a praça de alimentação também, né, ser mudada lá para o final da praça. Agora, qual que é o valor, Roger? Pode me repetir, por favor? São R$303.133,83. 303 mil para reformar a rodoviária? Para a reforma e ampliação do terminal rodoviário de Serra Negra. Vale lembrar que vai sair do esse DAD? É um recurso do DAD, do DAD. Então, para você ter uma ideia, né, quando o prefeito Paulo Stacchetti colocou aqui em Serra Negra, não estou colocando aqui a parte operacional, né, do projeto, mas a obra em si do Corpo de Bombeiros, né, me parece que custou perto disso, né, para você fazer uma obra totalmente nova, um prédio moderno, um prédio que teria que ser adequado aí às funções do Corpo de Bombeiro, que é uma coisa importantíssima para o município, né, e está lá funcionando aí, Deus dará, como a gente sabe, né, ninguém sabe como é que está aquilo, né, direito, e agora 303 mil para a reforma de uma rodoviária. Você vê aí a incompatibilidade, a gente pode colocar assim, das verbas destinadas. E a verba que vem do DAD, né? E a verba do DAD, ela era uma verba meio carimbada, que vinha para o turismo. Agora vai ser usado em obra e infraestrutura do município, né? Agora parece que o DAD não está ligando mais para isso.
Como eu falei, como o Júnior Vitali falou, muita coisa é destinada para a questão do transporte público aqui. Enfim. Atende as necessidades, Roger? É isso que eu quero saber, porque eu não ando de ônibus coletivo, né? Eu não sei você quando usava esse meio de transporte. Depende que se pensa em atender a... Eu acho que, assim, quando eu pego ônibus coletivo, agora eu não pego mais porque eu estou morando aqui no centro, mas eu morei ali no Alto das Palmeiras, pegava. A questão principal é a questão de horário. Eu acho que os horários são muito incompatíveis aqui. Não sei se há um estudo de fluxo, enfim. Mas, assim, os ônibus são em boas condições, coisa e tal, mas não é nem isso que a gente discute. A questão que a gente discute é o tipo de contrato que está sendo utilizado por quilômetro rodado. Mas a exploração ela é feita, você paga, né? Você andar no ônibus. Eu pagava. E 2,20 ou 2,40? Qual que é a concessão por parte da prefeitura? São os passes escolares? Eu não sei como o quilômetro rodado que a prefeitura paga, como é celebrado esse convênio. É isso que você falou, a gente não sabe o real valor e a que ponto pode chegar a isso, que é bastante preocupante. Né? Se o usuário, o varejo, a gente pode dizer, né, paga a passagem, o valor do passe, eu me lembro na época, como eu falei do Paulo Staquete, não chegava a 50, 60 mil reais mensais. E hoje esse valor é extrapolado em só que, meus amigos, o que enche realmente o saco é que há um mistério, há uma névoa envolvendo essa questão do transporte público. Quem não vê, a Tony explica. O vereador João Paulo lá encheu de requerimento, responderam todos, esse não respondeu, se respondeu ele não mostrou, alguns vereadores cobram isso dele. Enfim, o que irrita um pouco é isso. Por que não há uma transparência maior para a população saber, já que esse é o maior questionamento em relação à administração aqui atualmente? E não acontece nada, né, Roger? Eles pintam, bordam, fazem, desfazem e nada acontece. É uma inércia total. É uma várzea. Enfim, aí depois começou... Depois não, o item 1 foi a discussão e votação única do parecer de Comissão e Finanças do Orçamento que rejeita as contas do exercício de 2007 da Prefeitura, na gestão do Paulinho Staquete. Então, meus amigos, as contas foram rejeitadas pela Câmara por 5 votos a 4. Isso foi surpreendente. O vereador João Paulo votou a favor das contas, assim como Celso Corchete, Marco Bueno e Júnior Vitali. Surpreendeu um pouquinho o João Paulo votar a favor. Eu andei lendo aí que foi uma forma de dar um tapa com luva de pelica no ex-prefeito, que não apoiou ele, não acreditou nele, enfim. Olha, Roger, né, a gente conhece alguns casos, né, a gente pode dizer assim, de julgamentos, né, ou pré-julgamentos, pode-se dizer. Eu me lembro alguns julgamentos históricos, né, a gente já tinha, no caso aí, mais recentemente, aí, dos Nardoni, né, colocando no âmbito aí, como se diz, no âmbito criminal, né, e a gente sabia que eram, né, que seriam condenados. Teve o caso daquele Guilherme de Pádua, aquela vez que matou aquela atriz também, que a gente já sabia que seriam condenados, né? Então, como se diz, é um jogo de cartas marcadas, onde você vai, no caso aí o ex-prefeito Paulo Staquete, ele vai ciente da sua derrota, ele vê que não vai ter o que ele falar, o que ele argumentar, o que ele tentar explicar, né, como tenta nos tribunais, né, no caso aí, porque ele não tem mais essa condição de brigar na Câmara Municipal de Serra Negra, porque a gente sabe que ele não tem a maioria, ou não tem sequer, né, 2/3 que daria aí, né, a inversão da condenação feita no Tribunal de Contas, né, o apontamento feito pelo Tribunal de Contas, porque o Tribunal não condena ninguém, ele aponta, né, ele diz o que a Câmara, no caso, teria que fazer. É uma questão bastante delicada, né? Eu acho que realmente fica, como se diz, às claras, né, a intenção dessa votação, que é deixar aí no caso o prefeito Paulo inelegível ou coisa parecida. Ele vai brigar certamente pelos seus direitos políticos ainda, ele não vai jogar toalha, a gente sabe disso. E na questão do João Paulo Ferraresso, eu não acredito que seja tapa com luva de pelica, não, porque o João Paulo está tentando se direcionar aí de uma outra forma, né? Como a gente diz, o que a gente cobra dele aqui, o que a gente cobrou dele aqui, se posiciona. Oposição, situação, ou vai sozinho, sei lá, né? Mas é uma questão bastante delicada. Ele sabe que o voto dele não ia interferir. Acreditamos nós que se tivesse o Paulo Staquete com 5 votos na manga, né? O 6º, se fosse ele, aí que eu queria ver se ele
dava o voto a favor do Paulo Staquete. Mas aí ele sabe, né, que o voto dele pouco ia interferir, não ia afetar em nada a votação, então ele, indiferentemente, na outra vez ele já disse que estaria com vontade de votar favoravelmente as contas e agora se confirmou isso daí. O que pesa, né, Roger, é o Paulo Staquete, né, o ex-prefeito, tentou aí, como motivos, né, segundo ele, alegados, a impugnação desses votos. Né? Você teve presente, acho que você pode falar melhor. A chamada pedido de suspeição de alguns votantes lá, no caso Renato Jaqueto, Demétrios, Danilo da Farmácia, João Paulo Ferraresso e Renato Jaqueto, eu já falei, mais um. São 6, né? O não, Ronaldo, né? Não, o Ronaldo não. Ronaldo não pediu? Não. Enfim, foram 5 vereadores que ele pediu a suspeição por alegar motivos pessoais, problemas pessoais entre eles, que daria nulidade desses votos. Mas aí foi aberta a votação e com todo mundo, e eles votaram que podia votar, não se sentiam suspeitos para tal votação. E foi a mesma coisa 15 dias atrás também, foi uma manobra de última hora do ex-prefeito para tentar dar uma melada ali, que não surtiu muito efeito não, só atrasou a Câmara, só atrasou a sessão. Enfim, a gente já sabe, que nem você disse, é tudo um jogo de cartas marcadas. Ontem tinha mais ou menos umas 10 pessoas lá, e eu falo aqui para a população, prestigiem a sessão da Câmara, é só lá que vocês vão poder ver como é que funciona, só lá que vocês vão poder ter um pouco de noção de como funciona as decisões do Legislativo que influencia no Executivo. A partir do momento que a população comparecer às sessões da Câmara, é que a gente pode reivindicar os nossos direitos, os direitos de cada um aqui. Tá bom? O vereador não é para fazer favor para ninguém. O vereador está lá para representar a gente, nós que somos do povo. Como diz aqui um ex-vereador que esteve aqui também conosco na última sexta-feira, né, Roger? Ele disse que quando ele era vereador, se são 9 vereadores, né? A pessoa coloca algum objeto na rifa, os 9 primeiros números quem assina? Então. Não é para isso, gente, né? Você vai pedir para o vereador assinar a rifa, né? E aí, se der a sorte do vereador ganhar ainda, acha que devolve o prêmio, né? Então, como o Roger falou, o vereador é para prestar serviços à população, de interesse da população, não é para fazer favores pessoais, não é para pagar a conta de água, de luz de ninguém, não é para lá pedir pneu, né, telha e outras cositas más. Felizmente esse pensamento da população precisa acabar, né? Mas isso é questão de tempo, questão de educação. Enquanto a gente ser manipulado pelos políticos, a coisa vai continuar assim, brother. Enfim, e foi isso que aconteceu na Câmara ontem. Uma coisa que foi discutida também, acho que até vale a pena a gente falar aqui, Chicão, em relação ao aniversário da cidade, cujo desfile teve a presença de uma escola de amparo, e isso deu um baita rolo. Parece que as diretoras da escola, ou a diretora, não vou generalizar porque eu não falei com nenhuma delas, foi cumprimentar o prefeito, deu os pêsames para o prefeito, por ter convidado a escola. Eu particularmente, eu não vejo problema nenhum em convidar escolas de outras cidades. Eu acho que isso só enriquece o desfile de Serra Negra. Precisa ver como isso foi conversado, se teve privilégio para uma, privilégio para outra. E segundo eu vi, aí tem até entre as duas escolas aqui tem uma certa rivalidade que eu acho uma grande besteira, né? Já que a educação deveria ser gratuita, né? E a gente sabe que não é assim, por isso que recorremos às escolas particulares de modo a educar melhor os nossos filhos. Mas eu acho que foi uma discussão pequena em relação a isso. E nesse assunto que foi soltada a pérola da semana, no blog do Lauro, onde o vereador Paulinho do Valentim falou que o desfile da escola de amparo foi um verdadeiro outdoor a céu aberto. Veja só, Chicão. Como? Outdoor a céu aberto. Eu nunca vi outdoor dentro do ginásio. Vai saber se não tem alguém fazendo outdoor indoor. População, por uma dessas que vocês veem isso daí. Agora, essa questão... É normal, isso daqui é só uma brincadeira, tá?
essa questão. Não é nem, eu perguntei para o Roger se era pleonasmo, ele falou que nem pleonasmo, não é? Eu preciso ver que tipo de figura de linguagem é essa. Teve na capa do Serrano, teve um esse dia aí. Teve? Que não sei quem ia dar uma mão para pintar sua casa. É uma propaganda lá. Isso daí também é uma figura de linguagem que não pode ser usada em manchete de jornal. Agora teve uma também que eu vi no Serrano esse dia, que estava junto uma palavra na contracapa, não sei se você reparou também. Não vou lembrar também que palavra que é agora. Ali é uma corrida de zóio em cima do jornal, como a gente fala. São erros que a gente vê aí, mais para brincar, tudo, mas outdoor já é a céu aberto, vereador. Não existe outdoor dentro a céu fechado, não, dentro de coisa. Viu? Agora essa questão do desfile em si, Roger, né? Qual você falou sobre isso, Chico? Eu não vejo assim também problema de vir uma fanfarra, por exemplo, de uma outra cidade. Agora, uma escola realmente desfilar de outra cidade é complicado, Roger, né? Você acha? Você tem uma banda marcial, você tem uma fanfarra, músicos, né? Uma atração, podemos colocar assim, de animais, né? Como teve aqui em outras vezes, né? O pessoal, como é que chama? Aquele ágil, né? Que você gosta muito. Os cachorros, teve uma vez aqui na praça. Desfile de cavaleiros, por exemplo, vindo de outras cidades. Para você trazer uma escola, uma instituição de ensino de outra cidade para desfilar no aniversário do seu município, qual é o objetivo disso? Aonde você quer chegar? O que essa escola tem de diferente das escolas aqui de Serra Negra? Qual é o diferencial dela que a credencia a desfilar num desfile cívico de comemoração do aniversário de uma cidade? Você pode me responder? Eu realmente é o que eu falei, eu não vejo problema, entendeu? Você tem que entender o objetivo, Roger. Se for uma escola comum, não tem porquê, realmente. Eu acho que não há necessidade, é um desgaste desnecessário. Como a diretora foi lá cumprimentar o prefeito e deu os pêsames. Eu acho que ela foi numa sutileza até, né? Podemos dizer assim, num certo ponto estratégica dela, né? Agora, na questão do desfile em si, Roger, a minha filha estuda, né, numa dessas instituições de ensino aí particulares do município, minha filha mais velha, Maria Luísa, e ela pegou o instrumento para ensaiar, tipo, 10 dias antes do desfile. Eu fiquei até surpreso, mas vai ter a fanfarra, né? Ela falou, não vai, pai, vieram me convidar e eu quis desfilar. Então, essa foi uma das questões. Parece que até então as escolas iriam apenas desfilar sem a fanfarra. Aí ficou sabendo que uma escola de São Paulo de Amparo ia apresentar uma fanfarra, as escolas correram atrás para ensaiar as fanfarras. Só que aí já não dava mais tempo de cancelar o desfile de Amparo. Então me parece que foi isso. Repito, me parece. Eu não quero me meter muito, porque eu sou muito amigo da Eleni, da Rosângela, eu gosto muito delas. Eu acho excelente escola. Felipe, um abraço pro Felipe. Do Danilo, quero mandar um abraço para todo mundo aí. Eu nunca dei aula, mas eu sou formado em professor, eu sempre me interessei em educação. Chegou até um Twitter, via Twitter aqui, pediu para mim não mencionar o nome dele, mas, enfim, uma pessoa aí que está acompanhando a gente. Ele ressalta aqui, Chicão, que as escolas daqui não tinham que se preocupar com isso e sim com a parte pedagógica das mesmas. Não acho que os pais escolham a escola de seus filhos por um desfile. Eu concordo com ele. Essa questão, como você falou, ela é delicada. Realmente, talvez, né, essas escolas tenham se atento a isso no momento em que não havia fanfarra. Mas qual que é o problema de você desfilar sem fanfarra? Eu também não vejo problema algum desse. Não vejo algum empecilho, né, que se faça um desfile sem a fanfarra. Falando de fanfarra, Roger, que fim deu a Fanjovem? Você sabe dizer? Exatamente. A gente vai saber, eu vou saber isso hoje. Hoje eu estou esperando umas pessoas aqui para me falar, porque essa sim merecia um pouquinho de prestígio e parece que houve alguns problemas, falta de apoio, não tem onde ensaiar, não tem instrumentos e foi pedido apoio por parte dos organizadores da Fanjovem, que é tricampeã estadual, tricampeã brasileira. Chegou a informação para mim que a Fanjovem recebeu o convite para se apresentar no Chile, não foi por falta de apoio. Só que isso eu acho que eu vou deixar para a gente comentar semana que vem, Chicão, que eu vou pegar todos os detalhes, documentações hoje, mais tarde. Eu não quero ser precipitado aqui e meter o pau sem ter argumento. Esse é o assunto que me interessa, Roger, porque a gente sabe da competência, da capacidade do pessoal que realmente ensaia com afinco, né, a Fanjovem.
A minha irmã, ela é professora, dá aula no Juvino Silveira, e eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu toquei fanfarra na minha vida dos 8 anos de idade até os meus 17 anos de idade. Então eu toquei fanfarra por 12 anos, do 2º ano do grupo até o 4º ano do liceu. E eu me emocionei muito com a Fanjovem, quando, dos seus últimos desfiles, que eu disse à minha irmã, isso sim é uma fanfarra de peso. Não. Uma fanfarra realmente que deixa a gente lembrar os nossos áureos tempos de liceu e da fanfarra aqui do Lourenço, que realmente era muito bem ensaiada pelo Donato Albertini, pelo finado Girso, e em Amparo eu tive o professor Giba, né, que ele fazia o toque da fanfarra na corneta. Então eu falo com bastante propriedade, porque eu sou um fã de fanfarra, adoro fanfarra, toquei boa parte da minha vida em fanfarra, e se nós perdemos a Fanjovem, meu Deus do céu, que temeridade. Um projeto tão bonito, de pessoas tão competentes, campeoníssima, como falou o Roger aqui, né, de pessoas simples que querem o mínimo de apoio, o mínimo de apoio, o mínimo que vocês colocaram aqui nessa revista, ó. O mínimo que vocês fizeram. Isso aqui é o mínimo do mínimo, tá? Me desculpa. Realmente hoje hoje eu vou saber disso daí, tem uma reunião marcada logo mais à tarde aí, com representantes da Fanjovem, para saber realmente o que houve, e mais à tarde, e semana que vem a gente vem com todos os detalhes aqui, mas é uma pena, porque é uma fanfarra tradicional, campeoníssima, já subiu de categoria para banda de percussão, enfim, é um trabalho muito bacana, eu conheço o trabalho deles lá, e é uma pena, todo mundo eu acho que sentiu falta da Fanjovem no desfile desse ano. Não, eu estive no desfile, né, vendo a minha filha desfilar, como eu falei, e eu fiquei ali perto do Bar Santos, e estava o Virsão Siloto perto de mim, o Sujeirão, lá do Campo do 7, e eles estavam esperando justamente, me perguntaram, que hora vai passar a Fanjovem? Eu falei, eu não sei, né, não estou a par do desfile, né? Eles acho que me viram com máquina fotográfica, alguma coisa desse sentido, mas eu falei, não sei. Eu, de fato, não sabia. Eu fiz a pergunta para vocês sem ter nada combinado, né, Roger? Só pode não acreditar, mas é verdade. Inclusive, eu nem falei com você sobre esse negócio. Né? Eles vão vir aqui mais tarde, já está antenado. Articulando isso daí. Hoje já está antenado. Já está na pauta, isso daí da semana que vem. Enfim. Para a gente terminar aqui, Chicão, questões partidárias, eu tenho uma novidade aqui. Bomba! O PHS, Partido Humanista da Solidariedade, que tem o número 31 na sua sigla, tem como presidente, a partir de hoje, foi protocolado no dia 19, o ex-democrata Osvair Siloto Ciambelli. E as informações que eu tenho que o PHS é mais um partido para se somar com a base da oposição para as próximas eleições. Parece que quem articulou tudo isso foi o PV e do nome do Bob Zar. Bob Zar correu atrás aí de conseguir esse partido para o Osvair, conhecido como Osvair da Telesp, é isso, né? Antigamente. Exatamente. Grande abraço, Osvair, gosto muito dele, professor de história aí, acho que nunca deu aula, mas ele é formado em história, Osvair. E é isso aí, PHS através do Osvair, agora como seu presidente, é mais um partido para oposição aí. Sendo que a gente teve informações hoje que o PHS estava na mão da situação, então, meus amigos, mudou o jogo aí e eu acho que é capaz que mude muita coisa até o dia 30. O Osvair da Telesp, o Osvair Ciambelli, eu acho que mais importante que a sigla, Roger, só para complementar o que você está falando, é a personalidade, né? No caso aí é o nosso amigo Osvair que vem para essa frente de oposição. O Osvair Ciambelli, eu vendi uma XL 250 para o Osvair Ciambelli, sabia disso? Ele pagou isso aí, então tá bom. Pagou direitinho, eu dei um prazinho para ele e me pagou. Ficou feliz da vida. E o Osvair Ciambelli, um abraço para ele. Como é gostoso escrever gafanhoto, você sabia disso, Roger? Por quê? Porque o Osvair é um poeta. Ele é um poeta e tem um poema dele que ele diz como é gostoso escrever gafanhoto. É legal, o poema é legal. Você quando ele vem aqui, pede para ele declamar. Olha, Zé, traz para mim aí que eu gosto muito de poesia. Enfim, essa é uma das novidades. E amanhã teremos a entrevista com o deputado Ricardo Izar Júnior, que a gente gravou aqui na sexta-feira. A entrevista foi bacana, muito pingos nos is colocamos aqui. Falamos sobre o papel do deputado na Câmara Federal, no Congresso Federal.
E se ele seguir os passos do pai, é uma pessoa que vai ajudar muito Serra Negra. E se não ajudar também, a gente mete o pau nele aqui. Muito boa pessoa, Roger. A gente teve esse contato com ele aqui. Eu não conhecia pessoalmente, conhecia o pai dele pessoalmente, mas a gente sabe que realmente né, o político a política é uma arte, né, podemos colocar assim, né? O cara é gente boa mesmo, né? Então ele veio aqui, nos concedeu essa entrevista, bateu um papo com o Roger. Aí o Roger, como colocou aí né, alguns pingos nos is, né, para o pessoal acompanhar também essa entrevista, eu acho que vale bastante a pena, né? E outra coisa, né, Roger, que eu gostaria de falar, que o Roger me disse o seguinte, ele está mais assediado que Vedete nesses últimos dias. O que está acontecendo? Você vai deixar a gente, Roger? Não vou deixar não. Pode ficar tranquilo. É que tem muita gente aí me procurando. Sabe como é, né? Tá chegando as eleições, sempre precisa de gente para... Como que se fala? Olha aqui no meu olho, ó. Olha aqui. Esse menino aqui, certo? Fui eu que trouxe ele para cá. Para tirar ele daqui tem que vir falar comigo. Tá certo? Aqui a questão não é essa. Ele passou poucas e boas e agora o pessoal, em véspera da eleição, vai vir com a mesma ladainha para cima dele? Abre o olho, gente. Aqui existem pessoas humanas que trabalham sério. Não é para fazer joguinho, não, ou joguete como vocês estão pensando. Aqui o trabalho é sério. Se quiser vir aqui conversar, vem conversar com a gente da Infinity TV. Todo mundo junto, na mesma mesa. Ok? Mas isso você pode ficar tranquilo que é uma das condições para começar qualquer tipo de conversa. E o passe dele é caro! Um papo furado e conversa fiada eu não entro mais não, meu irmão. Uma vez nós fomos numa pescaria, Roger, né? Mas eu quero deixar até claro, estou disposto a fazer um trabalho aí. Mas eu acho que todo trabalho é salutar. Eu acho que a gente desde que se forme uma equipe, entendeu? A gente tem que trabalhar realmente com essa consciência, buscar o caminho realmente, né? Como você falou, o trabalho da comunicação que é o mais importante. Mas a Infinity aqui não saiu mais não, meu. Aqui é o nosso parque de diversões. Aqui. Só para completar a minha história, a gente estava pescando, né, Roger? Já parou num barzinho arrumado, rapaz, uma pastelaria, uns salgadinhos, lá um chopinho, uma coquinha gelada, né? E o cara, um amigo nosso olhou, falou, mas que beleza, olha que bar bonitinho, ó, que bar bem arrumado. Já tô, né, com os brag nights pra cabeça, né? Aí ele olhou pra cá, ele chegou pra mocinha bonitinha atrás do balcão, né? Falou pra ela assim, viu, você é proprietário aqui? Ela, sou proprietário, mas que maravilha, seu barzinho, mas olha que bar arrumado, que muito bom gosto, olha, você tá de parabéns, viu? Você vende o bar? Ela falou, você não vende com papo e cheque? A hora que quiser, meu amigo. Boa. Então foram isso, meus amigos. Agora você não vai falar do assédio que estão recebendo alguns dos nossos amigos? Tivemos que confrontar por telefone algumas fichas preenchidas para desfiliação. Que pouco nós chegamos. Jogo sujo, não. Já tava vamos jogar limpo, gente. Tava esquecendo dessa questão aqui, que eu acho que até você pode falar mais, porque você faz parte do partido aí. Hoje procurou aqui. Não vai falar quem? Não vou. Uma pessoa. Nossas fontes nós não revelamos. Uma pessoa aqui com algumas fichas de desfiliação. E a gente, como sempre, né? A gente checa. A gente foi checar, ligou para a pessoa e não estava autorizada a desfiliar do tal partido, né? Ou seja, eu queria até falar, a população toma cuidado, tem muita gente aí filiando e desfiliando sem o consentimento, porque é possível fazer isso. Falsificar a assinatura hoje é coisa fácil, entendeu? Todo mundo faz isso. E em política você tem que tomar cuidado com tudo. Então toma cuidado, vai dá uma olhada no cartório eleitoral, vê se você não está filiado em algum partido sem o seu consentimento, porque isso é muito sério. Eu tenho um amigo meu que participou de um festival, eu tenho que preencher documentos todos, quando ele foi ver, ele já estava afiliado em 3 partidos, cara. Então, conta isso daí. Nós recebemos a visita aqui do interlocutor da situação hoje, né, pela manhã, com algumas fichas de desfiliação do PR. O PR, que é o partido presidido pelo Kiko Oliveira. E como o Roger falou, né, pega a assinatura para mim, tal que, papapá, e o envelope estava ali, mas deixa a gente ver quem é. Não, uma pessoa que trabalha na prefeitura, pediu para desfiliar e tal, e a gente deu uma corrida de olho ali e viu que nesse meio dessa tinha uma pessoa que realmente é da nossa amizade, né, confia na gente, a gente confia nessa pessoa, e foi de uma estranheza
terrível. Eu falei, mas não é possível chegar a esse ponto, né? E aí, fomos checar, né, Roger? Fomos checar e não, rasga esse papel, pelo amor de Deus! Não faça isso! E foi o que aconteceu, né, Roger? Enfim, mas não foram citados nomes aqui, então fiquem despreocupados. Despreocupados. Enfim, o programa foi isso. O programa foi esse, falamos da Câmara, falamos das questões partidárias, PHS, sinalizando aqui um abraço, João Deissante acabou de chegar aí nos bastidores, nosso amigo. João Alcides! Pelo quê? Você está assistindo, João? Não estava trabalhando. Estava trabalhando, o João estava trabalhando. Enfim, posso fazer um convite aqui que mandaram por e-mail, quero até falar, obrigado por mandar. Não, convite. Vamos querer tirar você daqui, né? Da Brahma Kumaris aqui. Ô, João, o Roger foi para mim que está mais assediado que Vedete nesses tempos agora. Deixa eu falar aqui da palestra aqui que vai ter. Eu esqueci o nome da moça que me mandou. Peraí que eu já vejo já. Luciana Ferraz me mandou aqui, pediu se eu podia fazer a gentileza de divulgar essa palestra para ela. É claro, mande seu material aqui que a gente divulga gratuitamente para vocês. Palestra de Mike George, Viva com Sabedoria, dia 7 de outubro, sexta-feira, às 19 horas, no auditório do Palácio Primavera. Palácio Primavera é o palácio do Ricardo Najib Izar. Serra Negra, entrada franca. Mike George foi o autor dos livros Viva com Sabedoria e os 7 mitos sobre o amor, que vai ser lançado nesse dia. Então fica aí o convite que foi realizado pela Brahma Kumaris. Tá certo? Mais alguma coisa, cara voz da consciência, que não é mais só a voz da consciência? Vai vir? Vou, claro. Então, vem então. Vai ser 2 horas de programa agora. Não. Boa tarde. Está nos espectadores, é isso? Além de ouvinte, né? Olha lá, Roger. João Deissante aí, tá vendo? Já virou vaso. Tantas qualidades que é santista. O Carlos Alberto é nosso amigo, o Chicão palmeirense. Peraí, que eu vou passar para você aqui. Participação ao vivo aqui de João Deissante. Corta para você aí, Chicão, que eu vou pegar o... Ligou a fonte lá? Eu vou ligar lá. É 2 minutos, hein? Você não fala mais que a boca, hein? Vai aparecer aqui, não tem botão. Eu vou para fica aí. Tá. Beleza, vamos nessa. E aí, João, quais as novidades aí? Você chegou? Lógico que tá. Tá ao vivo. Eu acabei de dar uma notícia aí, João. Um banquinho legal aqui, meu amigo Roger. Acabei de dar uma notícia aí sobre o PHS. Você estava ligado ou não? Não. PHS agora está sob a presidência de Osvair Ciambelli. Não tenho esse conhecimento, não. Tá aqui no TSE, acabei de tirar. Registrado aqui em Serra Negra? Não sei, Tribunal Superior Estadual que me passou essa informação foi o Bob Izar, que já está aqui com a comissão provisória lá. Sim. Então foi essa mais ou menos a notícia que eu dei. Você está ao vivo, João Deissante. Dá o seu boa tarde aí para os telespectadores. Telespectadores, né? Boa tarde, telespectadores. É uma honra, viu? Um prazer estar aqui de volta, né, Chicão? Meu amigo Roger, meu amigo Chicão. A gente está sempre à disposição. Pessoa pública, ela tem que estar sempre à disposição. Ela não tem nada que esconder, não. Acho que os meios de comunicações são feitos para isso. E as pessoas públicas têm o dever de dar satisfação à sociedade, mesmo porque ela tem cargo público, porque a própria população deu essa oportunidade. Tá certo. E aí, como é que tá a dança das cadeiras, essa questão partidária? Como é que você está observando tudo isso aí, Joãozinho? Ô Roger, com relação a filiações? Filiações, como é que você está vendo essa atmosfera aí que se encerra no dia 30, que está trazendo uma celeuma grande aí, isso né? Isso não é, Roger... Uma verdadeira pescaria, fala a verdade. Sim, mas faz parte. Isso aí faz parte... não é em Serra Negra, não é privilégio de Serra Negra, no Brasil todo isso, né? Porque as eleições são municipais, para prefeito e para vereador. Mas sempre é respeitado, nem pode ser diferente, a vontade da pessoa. Claro. Agora, a conquista, a busca é de todos os partidos, né? Com relação àquelas pessoas que presidem os partidos, que têm interesse, evidentemente, de quanto mais nomes e de qualidade, com potencial eleitoral grande,
você conquistar para o teu lado faz parte do jogo. Eu acho que o que tem que haver é o respeito. O respeito para com os outros, um presidente para com o outro, e a vontade da pessoa ser sempre respeitada. O fato de filiação não quer dizer que a pessoa esteja filiada vai ser candidato ou obrigatoriamente vai votar naquele grupo. Mas ela acaba filiando porque ela se identifica com o grupo, né? O que precisa no Brasil, no modo geral, na minha opinião, na opinião do João Deissante, não sei se o Chicão e você vai concordar, é que haja realmente uma reforma política urgente, né, nesse país, porque não se leva nada a sério a ideologia do partido, né? A pessoa filia-se no partido, mas não tem conhecimento de como é que funciona o partido, como é que é o regulamento do partido, e precisa definir. Afinal de contas, a vaga depois na frente é da pessoa ou do partido? Tem que ser do partido, não pode ser da pessoa. Você tocou na questão da reforma política e isso foi abordado na entrevista do Ricardo Izar Júnior, que vai amanhã ao ar, às 16 horas, e ele também falou sobre essa questão da reforma política, que vai ser votada, está sendo discutida no Congresso, no Senado, e só que ele acredita. Bom, eu não vou falar aqui a entrevista, né? Amanhã o pessoal vê a opinião dele. Exatamente. Ele, evidentemente, como deputado federal, e de qualidade, como ele é uma pessoa do bem, nós conhecemos muito o pai dele, tivemos a oportunidade de conhecê-lo agora pessoalmente, com um futuro brilhante, né? Teve uma excelente votação em Serra Negra, acreditamos e temos certeza que ele vai ajudar muito a gente. Ele é onde que vai votar essa reforma política. E eu acho que tem que haver com urgência a reforma política. Porque a classe política, ela está muito desacreditada. Até em função disso, que acaba valendo tudo, pode tudo. Então, e outra, viu, Roger, Chicão, ninguém consegue, esse que é o grande problema, ninguém consegue, por si só, se eleger. Você pega, ontem foi votado na Câmara Municipal de 9 cadeiras para 11 cadeiras. Sim, não vamos entrar em detalhes. Falou nisso. Sim, não, a gente já falou. Tá, depois até podemos comentar sobre isso. Mas veja bem, tem 19 mil eleitores. Votos válidos, úteis, vai dar um exemplo, 16 mil. Tem que dividir 16 mil por 11 para chegar ao coeficiente. Ninguém atinge 1.700 e 1.800 votos. Aí o que acontece? Nós três somos candidatos a vereador. Num grupo só, uma coligação ou de um partido. Um depende do outro para haver uma soma de chegar a 1.800, um exemplo, 1.800 votos para fazer uma cadeira. Você teve 500 votos, eu tive 501, o Chicão teve 502, digamos que fosse 1.500 o coeficiente, quem entrou? O Chicão que teve 502, teve 2 votos a mais que você, 1 voto a mais que eu. Só que ele não pode ser o dono daí para frente, da verdade, da cadeira e tudo mais. Ele tem que entender, a pessoa, até você pediu licença para o Chicão, mas ele sabe que é de casa, que houve uma somatória que levou esse cidadão a representar a população através do nosso partido. Não só nós que somamos, como todos os demais. Eu digo a soma mais alta, mas teve que ter 10, 20, 30 votos, que também contribuiu para que ele chegasse lá. Agora, o presidente do partido tem, na minha opinião, que estar em contato com esse representante do povo, que representa o seu partido na Câmara, para dialogar, para discutir os projetos que vão ser votados. Por que não? O PT começou a fazer muito isso lá atrás. E não sei se eu posso falar, mas ele vai entender, que é meu amigo, deve estar assistindo. O André Padura é representante do PT. Ele me dizia, porque eu era vereador com ele. Tem projeto, eu vou discutir com o meu partido, com a minha base, com o diretório. E eu acho super importante e legal. É assim, da minha maneira de pensar, é assim que devia funcionar. Quanto mais gente dando satisfação para a população, melhor ainda. Eu dei um exemplo ontem, né, falando a alguns amigos que não entendiam essa questão como se diz, dos votos válidos, né, do número de cadeiras. Eu dei um exemplo churro, né? Assim, vamos imaginar que o corte, né, seja 1.000. Sim. Que o coeficiente seja 1.000. Sim. Se um partido tiver 1.001 votos e o outro partido tiver 999 votos, são eleitos os 11 daquele partido que teve os 1.000 votos e aquele outro partido fica sem nenhuma cadeira. Exato. Então, para você vê a importância do partido. Exato. Por isso que às vezes existe a sobra, né? Quanto mais sobra, sobrou uma cadeira, não conseguiu chegar aos 1.800 votos a ninguém, quem tem mais sobra é o que vai
ser Quem tem a beneficiado. maior sobra. Maior sobra vai ser beneficiado daquela cadeira. Mais um. Aí passa por, se caso não Exato. esteticamente. Eu falo, segundo, né? aqui também em casa, e o programa de vocês é legal porque é bastante instrutivo, né? E tira, às vezes, algumas dúvidas importantes para a população saber. Eu falo até para os candidatos a vereador. Eu não sei que lado que eu vou, que grupo que eu vou, onde tem mais candidato, onde tem mais forte. Eu, da minha opinião, quanto mais forte, melhor. Você não pode ter medo, muito pelo contrário. Não adianta eu, João Leissante, ter 1000 votos, um exagero, uma votação até para prefeito, se os meus companheiros, meus colegas, mais 10 tiverem 50 cada um, que vão dar 500 votos. E eu não tive os 1.700, 1.800 votos, que é o coeficiente que eu precisaria. Então, tem que pensar e fazer com que eu tenha 1000 e os meus amigos, meus colegas, teve 999, 998, 997, outro 999, para completar uma mais cadeira. Eu não posso pensar em mim. Outra coisa que precisa mudar no ser humano. Eu ganhei. Eu vou fazer festa, né, Ricardo? Festejar, vou no churrasco, vou... Agora, e os meus colegas? Que contribuíram diretamente para a minha vitória. João, você está falando... Os eleitores que votaram, não foi suficiente, eu preciso dos eleitores dele. E outra coisa importante, hein? Você se elegeu, você não é mais o eleitor, o representante, o vereador, daqueles 500, 600, 700 votos. Você é o vereador, representante dos 25 mil habitantes da cidade. Você tem que dar satisfação para o teu partido. Você tem que valorizar os teus colegas, amigos que te levaram àquela cadeira, mas daí para frente, eleito, você tem que pensar no bem comum. Na campanha você pensa no bem pessoal, na conquista do voto, até na campanha você tem que pensar no bem comum, que você precisa dos outros para a soma de voto para você mesmo. Depois não, depois a cidade está acima disso. Joãozinho, você falou... Não é utopia não, acho que um dia chega... Você deu sua opinião aqui, que você falou que quanto mais forte, melhor. Essa é uma visão do Democratas aqui em Serra Negra? Ir atrás dos candidatos mais fortes em potencial? O Roger, a pergunta é boa. Qualquer político, em sã consciência, ele pensa no quê? Primeira coisa, no voto. Agora, quanto mais pessoas de potencial eleitoral, é importante ir para o prefeito, que são cabos eleitorais em potencial que vai ajudá-lo a eleger o prefeito. Agora, o grupo, quanto mais forte, quando eu falo quanto mais forte, melhor, pelo seguinte, soma, não é soma, 1.800 votos ninguém tem. Você tem que estar num bolo que haja uma quantidade grande de votos, Chicão, que tem aí 5.000 votos, para fazer 4 cadeiras. Não adianta você estar num grupo relativamente fraco, não gosto de falar fraco porque você está falando de ser humano, mas que não atinja, às vezes, o potencial, o coeficiente para 1. É melhor você ter um grupo que tenha 5.000 e você dispute 4 vagas em 10, de igual para igual, em 10 candidatos em potencial, do que 1. Eu não vou citar exemplo. Não, tudo bem, João. Os partidos do ano passado, excelentes partidos políticos, que tiveram 1.700 e poucos votos e faltou 100, 120, 80 votos para fazer um representante. 16 votos faltam. 16 votos para fazer um representante na Câmara. Deixa eu tentar formular aqui uma pergunta para você. Mas isso não é um pensamento meio que foge da ideologia individual de cada um? Porque, ó, veja bem, a gente sabe que há casos que a máquina é usada para trazer filiados para o partido. A gente sabe porque tem casos disso aí. Pessoas que eram de um determinado partido foram para o partido da situação porque ou foi contratado para trabalhar numa secretaria de turismo ou assumiu outra secretaria, sabe, de obras, vai lá, não sei o quê. E tem uns que também que se recusaram, vamos citar um exemplo, se recusam a assinar com o partido da situação e perdem o seu emprego na prefeitura. Não. Você acha que não é uma certa apelação nessa questão de angariar potenciais candidatos perto das eleições? Roger, muito pelo contrário, eu ia falar sem fugir da pergunta, muito pelo contrário. Quem pensa em fugir de pergunta não vem. Certo? Não, se apareceu aí, não vem nada. Não vem. Agora, tudo é válido, desde que seja moral e legal. Qualquer prefeito, ele pode nomear alguém, tem essa vaga, é legal? Pode. Ele pode oferecer. Agora, para quem que ele vai oferecer? Uma pessoa capaz e uma pessoa de potencial eleitoral. Por quê? Se ela tem potencial eleitoral,
É sinal que a população confia na pessoa, certo? Se a população confia nessa pessoa, nada mais justo que de conceder um cargo a ela. Eu não vejo nisso aí nenhuma trapaça. Faz parte do jogo. O que precisa, voltando atrás, é a reforma política. A primeira reforma que eu acho que tem que haver. Primeira. Quantas vagas são em Serra Negra? Passou de 25 mil habitantes, de 15 a 30, pode ser até 11. Abaixo 9, que é o caso de Lindóia, cidades menores. O que é uma eleição? Eleição não é vontade popular. Nós não vamos nas urnas, o voto secreto para escolher os nossos representantes. São 11. Tem 100 candidatos, os 11 mais votados. Fim de papo, não interessa o partido. Mesmo porque alguém aqui em Serra Negra vota em partido, eu acho que no Brasil inteiro vota na pessoa. Eu vou votar pro Chicão, votar pro Roger, votar pro Carlos, votar pro João. Há casos de pessoas votar no PT, no PMDB. Há casos de pessoas que não votam em partido, como é o caso do PT. Tem muita gente que nem sabe a ideologia e fala, não voto no PT. Não é uma maneira dessa que o pessoal usa, uma maneira de burlar um pouco as coisas, João? Essa que é a questão. Como você falou, você é a favor da reforma política, você é a favor daqueles que são mais bem votados. Né? Não faz parte, como você falou, não faz parte do jogo isso daí, não é a fórmula que está errada, não precisa ser mudado isso da forma como você veio pensando, os 11 mais votados sendo os eleitos, porque daí acaba com essa coisa de partido aqui, puxão dali, vamos coligar com esse, aquele tem muito voto, aquele tem pouco voto, aquele não vai ajudar, aquele vai estourar, aquele vai ficar sozinho. É isso que atrapalha a política. Vamos analisar sem consciência, friamente. Por que tem esse monte de partidinho pequeno? São partidos de aluguel, na verdade. Exatamente. Certo? Vocês lembram no passado que um partido tentou vender a legenda para o Silvio Santos, depois foi caçada a legenda do partido. Ele tentou negociar. Agora, o que precisa, como era no passado, antigamente vocês vão lembrar, são jovens, não vão lembrar, tinha Arena e MDB. Como é nos Estados Unidos, democrático e republicano. Ponto final. Hoje tem partido que você nem sabe, tem mais de 30 partidos. Em Serra Negra tem mais de, acho que tem mais de 20. Certo? Agora, fica aquele joguinho. Olha, vamos, coligação. Agora, por que interessa o partido? Se um partido ficar sozinho, ele tem direito a lançar 11 candidatos, guardado 30% das vagas para as mulheres, não podendo ser preenchido por homens. 30%. Então vamos por 10. 10 candidatos, 7 homens e 3 mulheres, se fosse 10 cadeiras. A partir do momento que coliga com mais um ou mais, ele passa a dobrar de 11 para 22. Interessa aos candidatos majoritários. Por quê? Quanto mais candidatos, mais cabo eleitoral, porque o principal cabo eleitoral acaba sendo o vereador. Mais cabo eleitoral ele vai ter. Então, você pega um grupo, por exemplo, que tem aí 6 partidos, às vezes fazem 3 coligações, embora a cabeceira seja uma só. O prefeito é aquele lá. Na proporcional fica 2, 2 e 2. Porque vai 22, 22 e 22. São 66 candidatos a vereador. Entendeu? É complicado. João, só no final do programa aqui, você terminar. Ô, meu amigo Roger, uma coisa interessante. Se o negócio fosse sério, temos da reforma política, por isso que eu tenho que funcionar rapidinho. Quanto tempo de televisão que é importantíssimo, não é o caso de Serra Negra, mas você vê aí em São Paulo, nós, enfim, tem um PSDB, um PMDB, um PT, X tempo. Aí vem um partido menor, mas chato falando, mas é um dos menores, o PHL, um tem 30 minutos, meia hora, tem 10 segundos. 10 segundos, quer dizer, se fosse um país democrático como é, na política não tem democracia. Seria igual. E outra, parar com esse negócio de financiamento de campanha, estão loucos para aprovar. Financiamento de campanha é demagogia pura, é interesse. Ninguém financia campanha política sem interesse. Vai ter interesse lá na frente, ganhar fica pior. Obras, isso. Claro que fica pior, você tem razão. Então, eu achei legal desarmar. Antigamente era brinde, camiseta, tinha de tudo, boné. O que acontecia? Era muito gasto. O pessoal que vende isso não gostou, né? Né, Ricardo? Mas tudo bem. O poder econômico, Chicão, aparecia demais. Era uma cesta básica, dentadura, cadeira de roda. Igualou. É papelzinho, quieto, não tem boca de urna nem lá. Já foi um grande avanço. Porém, tem sempre aquele jeitinho, né? Na madrugada, precisa ter fiscalização. Mais fiscalização.
caiu na justiça eleitoral, houve um crime eleitoral, caça-se a candidatura imediatamente. Não deixe até o fim a pessoa se eleger, às vezes reeleger, nessa condição, porque fica mais difícil. Por quê? Porque daí detém o poder. Aí fica mais fácil, fica mais fácil depois ser diplomado, que já ganhou a vontade, aí o povo escolheu. Então tem que pegar na raiz. Mas existem processos de justiça eleitoral, João? Da eleição de 2004 ainda que não foram julgados? Como é que pode? Você vê? O que adianta você julgar agora? No passado, um exemplo aqui de Serra Negra, que Deus me deu até essa oportunidade de eu governar a cidade por 3 meses, nessas circunstâncias, que eu particularmente achei errado. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo resolveu marcar nova eleição para Serra Negra. Tem um julgamento do ex-prefeito em Brasília. Não estou defendendo, mano. Estou dizendo que está errado o sistema. O Supremo Tribunal Eleitoral não tinha decidido. Então São Paulo espera. Não porque eu ia ficar mais tempo na prefeitura. Para mim seria uma honra. Mas gastou de dinheiro naquelas eleições, sabe, marcadas. Mas aí veio outro, jogou o nome na rua. Ganha eleição e não leva. O ex-prefeito que estava sob júdice ganhou. Saiu, entra um outro eleito pelo povo, volta outro. Brincadeira. Houve uma eleição, houve gasto, envolveu a sociedade foi de novo às urnas com a esperança de colocar uma outra pessoa, volta. Quer dizer, espera um pouquinho. Se tem uma lei, se tem um tribunal que é superior, que é o de Brasília, que é superior de São Paulo, que é superior do município, tem que se respeitar essa hierarquia. Por isso que os processos, a pessoa só pode ser condenada quando julgada em última instância. Não, primeiro, transitado e julgado, que é a última instância. Isso não tem por que ter. Primeira, segunda e última instância. Existia até aquela piada na época, né, João? Que você saiu da prefeitura, entrou o Sinésio, depois voltou o Paulinho, né? Chegou um cara no saguão da prefeitura e falou assim: eu queria falar com o prefeito. A moça falou: qual? Qual dos três? É complicado. Joãozinho, infelizmente já chegou tarde pra você terminar o programa. Roger, você tem a porta aberta aqui, vamos combinar um dia pra você vir desde o começo. Me questionaram, quando eu vim aqui, disseram assim: ô João, você também é fogo, né? O Roger fez uma pergunta. Exatamente! Eu falei, porque eu demorei uma hora para responder. Lembra o que o Felipão falou o Tite falou pro Felipão naquele jogo do Clássico? Fala muito! Fala muito! Eu não tenho medo da imprensa. Você é meu amigo. Mas tenho receio. Eu sou um amigo. É isso aí, mas você precisa vir aí. Você precisa vir aí desde o começo. Tá no ar ainda? Tá no ar, tá ao vivo, eu preciso banheiro, preciso beber água. A gente costuma falar beijo do magro. Beijo do magro. Então fala aí, o programa Opinião em Debate volta amanhã às 16 horas aqui na Infinity. Só quero Dá o seu saber tchau aí. Se vocês medem a audiência, com a minha presença aumentou. Amanhã, só amanhã. Amanhã só. Se despede aí dos nossos espectadores. Um beijo, beijo do Magro. Um beijo do magro. Deus abençoe todas as famílias de Serra Negra. Valeu, Chicão. Até amanhã. Acabou? Acabou, chega. A hora do dia tá indo. Isso aqui, ó. Amanhã às 16 horas aqui, entrevista com o Ricardo Izar. Um abraço. Não percam, um menino espetacular.